Boa noite a todos. Estamos, pela graça e misericórdia de Deus, novamente, toda segunda-feira, para estudarmos a saúde mental e emocional, né, na nossa série intitulada Cura e Libertação para os Problemas Mentais. Hoje nós veremos uma questão de definição, o que é, ou como podemos definir pela Bíblia, o que é uma doença mental, tá bom? Não é que a gente deveria ter colocado isto, talvez, no início da série, mas na construção de argumentos bíblicos a respeito da mente, vai fazer mais sentido estudarmos isso hoje, tá bom? E sempre conectando com a primeira série que trouxe verdades que abriram nossa mente, né, nossos olhos para a nossa compreensão dos distúrbios e doenças mentais, tá bom? Então, sempre que abrimos a Bíblia, pedimos a bênção do Espírito Santo e a irmã Marilanda vai orar por nós, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de termos a Ti como nosso Deus, o único Deus que nos ama, que nos perdoa, que quer a nossa alegria aqui nessa terra cheia de pecado e ainda nos dá a salvação em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, envia o teu Santo e bom Espírito para que todas nós possamos compreender e aprender um pouquinho mais sobre a cura da nossa mente, Senhor Deus. Abençoa de uma maneira muito especial ao Johan, para que ele continue pesquisando, continue nos orientando, Senhor Deus. Nos dê, Senhor, essa alegria de vivermos de um jeito que seja melhor aqui nessa terra tão cheia de problemas emocionais. Fica conosco durante todo esse estudo, Senhor Deus, e abençoa também aqueles que vão assistir, porque ficará gravado. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Muito bem. Essa ilustração aqui é provocativa, né? Para mostrar como na nossa mente existe uma série de pensamentos, lembranças, angústias, medos, aspirações, expectativas, eh, intelecto, capacidade, memória. E nós precisamos, às vezes, né, de um profissional para nos ajudar a desenrolar, né, toda essa confusão que se encontra na nossa mente. Então, é só para ilustrar de que, e sempre lembrar, né, eu ressaltei isso no primeiro estudo dessa segunda série, nós não somos profissionais da área, nós não vamos entrar em questões da ciência dos especialistas, psiquiatria, psicologia, né? E a gente vai usar a Bíblia e com o conhecimento geral que existe a respeito de algumas doenças, nós vamos vincular com exemplos bem simples, didáticos e com palavras bem simples para entendermos o que a Bíblia diz em comparação com o que vocês entendem, né, pela cultura geral, por lidar com pessoas com problemas, com dificuldades mentais e com profissionais que ajudam essas pessoas também. Vamos conectar essas palavras, esses vocabulários para definir do ponto de vista bíblico o que é saúde mental, tá bom? Então, quando nós falamos em definições a respeito de origem, de como nós somos, como nós funcionamos, etc., né? Nós precisamos sempre lembrarmos de onde deve vir a nossa resposta, né? Então, o Salmos capítulo 100, versículo 3 diz o seguinte: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Então vejam, né? Ele sabe como funcionam os nossos neurônios, sintaxe, eh, estímulos, resposta. Existem leis de funcionamento. Nós somos seres relacionais, já falamos que somos seres indivisíveis, né? Como ser, eh, precisamos retornar ao vínculo com Deus para recuperarmos nossa individualidade do conceito que nós estamos explorando na nossa série. Então, nós vamos ver como
esse Deus que nos fez é o único que pode descrever para nós como nós fomos criados, né? Ele tem um manual de operação, assim como nós, quando nós compramos um manual de um produto, né, para utilizá-lo. E se usarmos bem o manual, seguirmos seus conselhos, nós teremos saúde física, mental e espiritual. Porém, mesmo depois do pecado, ele é o único também que sabe que esse distúrbio, essa doença, esse vírus, causou na nossa mente, no nosso corpo. Então, essas definições virão de Deus, tá bom? Porque a Bíblia descreve pessoas com problemas, pessoas com dificuldades. A realidade do pecado trouxe tudo isso que somente Deus poderia nos ajudar a entender, tá bom? Então, ele é aquele que pode definir o que é uma doença física, mental e espiritual, porque ele sabe como nós funcionamos, como nós deixamos de funcionar por causa da presença do pecado, que mudou toda a nossa história, e qual é a condição ideal a qual nós podemos aspirar neste mundo e principalmente no mundo vindouro, que será eterno, onde será tudo restaurado, tá bom? Então, a natureza foi afetada, o meio ambiente, nossos pensamentos, nosso coração se tornou enganoso, eh, e mesmo nossos relacionamentos, como no estudo passado, vimos que foram afetados. E sendo assim, nós estamos afetando os outros e estamos sendo afetados pelos demais. Porém, o povo de Deus, né, ovelhas do seu pasto, nós nos alimentamos da sua palavra para entendermos que ele pode nos cuidar na jornada que nós estamos aqui nesta terra. Então, vejam que Jó, capítulo 34, versículo 32 diz: O que não vejo, ensina-me. Ele está dizendo, né? Ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. É, um dos atributos que Deus colocou na nossa mente, né, é que nós podemos aprender. E Ele é o nosso professor, pedagogo. Precisamos aprender dele, tanto como nós fomos criados, quanto como nós funcionamos, mesmo com esse distúrbio chamado pecado. Tá bom? Então, o próximo texto diz: Quem pôs sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Então, a resposta a essa pergunta é Deus. Deus definiu a biologia, a química, a bioquímica do nosso cérebro, como armazena essa informação, como funciona a memória. Aliás, até hoje a tecnologia mais eficiente, mais avançada de como armazenar memória, né? Em quantidade microscópica, a quantidade de memória que pode ser armazenada ultrapassa qualquer desenvolvimento tecnológico humano. Então, isso já nos dá uma ideia da complexidade que é tratar com o cérebro, né, humano. Então, como aborda Deus a Jó, o autor do livro que nós estamos lendo nesses textos, quando ele questiona a Deus a respeito do grande conflito que ele estava vivendo, achando ele que estava sofrendo por causa do castigo de Deus e não era isso que estava acontecendo. Jó faz vários questionamentos e o interessante é que aos questionamentos, a cada pergunta de Jó, Deus responde com mais ou menos 70 perguntas. E nenhuma das perguntas poderia ser respondida por Jó, a maioria delas. Exemplo, né? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Quem nos dá a capacidade de aprender? Quando nós nascemos, nascemos com essa capacidade. Há quanto tempo se descobriu como funciona esse aprendizado? Ainda não se descobriu tudo. Estamos em desenvolvimento, estamos aprendendo. Há quanto tempo nós entendemos como funciona o que vem da genética e o que vem do meio ambiente do aprendizado? Então, o capítulo 38 vai trazer uma lista de umas 70 perguntas a respeito de como Deus abordou a Jó nos questionamentos que ele fazia, tá bom?
Deus nos fez seres inteligentes e nós podemos aspirar à sabedoria, um passo além da inteligência, através do reconhecimento entre o bem e o mal. Como o Provérbios diz, né? Sabedoria é reconhecer o que é certo e o que é errado. Todas as perguntas que se encontram no coração de Jó falam a respeito de um Deus criador. O próximo texto que nos ajuda a entender diz: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Se já precisamos de inteligência, conhecimento para entender a criação, precisamos também inteligência para entender os princípios de funcionamento da nossa mente, dos nossos relacionamentos que se encontram no seu caráter de amor, expressados através de mandamentos e princípios, de um relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Então, quais são as leis que Deus colocou no nosso coração, no ser humano? Então, numa primeira parte desse verso, né, nós vemos que remete à criação. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Ali é relatada essa parte da criação no livro de Gênesis. Sabemos que Deus fez seres inteligentes. Mesmo que sem educação e conhecimento, o homem, desde cedo, ele demonstra intuitivamente uma noção da existência do bem e do mal. Quando ele se machuca, sabe que tem que cuidar do corpo dele para não se machucar novamente. Quando ele é roubado, é ferido, quando alguém mata outro ser humano, já surge essa noção do certo e errado. Quais leis Deus colocou no ser humano, na nossa genética, através de informação impregnada no nosso sistema nervoso, quando nós nascemos, para que ele pudesse, o ser humano, ser um ser moral? Lembra que a gente tinha falado essa questão? Deus nos fez para sermos indivisíveis. O que nós pensamos é o que nós falamos, e o que nós falamos é o que nós fazemos. A partir do pecado, nós nos dividimos. Nós pensamos uma coisa, fazemos outra coisa, desejamos uma coisa, executamos outra, temos hábitos que são diferentes das nossas aspirações e expectativas. Então, existem leis físicas, existem leis da saúde e também existem leis da mente. E normalmente conhecemos mais as leis da saúde física do que as leis da saúde emocional. Por que que ele nos revelou tanto sobre saúde física? Aonde estaria o manual sobre saúde mental, sobre saúde emocional? Porém, um detalhe que passa desapercebido de todos nós é que quando examinamos a palavra de Deus, em detalhes, analisando a história dos personagens, dos patriarcas, a Bíblia por completo, nós vamos entender de que existem mais dicas do manual a respeito da saúde mental, em comparação com a saúde do corpo. Se a gente pudesse ler em outras versões esses textos, né, diz assim: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda. Então, é uma pedagogia do ser criador para com as suas criaturas. Na linguagem de hoje, ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Quais são então essas leis? As leis da mente, as leis que governam nosso cérebro, nosso sistema nervoso, as leis que afetam nossa saúde emocional e mental. Ele nos fez com funções e leis de funcionamento. Quais são elas para que eu possa entender e respeitar e ter uma boa saúde mental e emocional? Estamos vendo por aqui, por esses textos, e muito por alto ainda, e não é foco do nosso estudo, de que existem palavras que já nos dão dicas a respeito dessas leis de funcionamento. Por exemplo, o aprendizado, a compreensão, o entendimento,
a aceitação, o ensino, a inteligência, o discernimento, a sabedoria são palavras que nos remetem ao bom funcionamento da nossa mente, pelo exercício das suas faculdades. Então, essas palavras nos remetem a leis que, creio eu, que estamos começando a entender à luz da palavra de Deus e como nós funcionamos quando a ciência nos ajuda a entender também, tá bom? Então, mas nós já trouxemos essas palavras, né? Ensina-me, dá-me entendimento para que eu aprenda, para que eu compreenda os teus mandamentos, os teus propósitos. Aonde nós podemos encontrar respostas a respeito dessas leis de funcionamento, né? Assim como existe uma fisiologia, né, humana no âmbito da medicina do corpo humano, será que existe na Bíblia? E eu creio que sim, muita gente ainda poderia estudar, né? E por que não cada um de vocês a respeito dessa fisiologia da mente? É, por isso voltamos ao primeiro texto, onde encontramos a resposta: se foi Ele que nos fez e não fomos nós que nos fizemos a nós mesmos, como poderia o ser humano sozinho começar a encontrar respostas da sua mente observando ela? Não é possível, tá bom? É possível, obviamente, observar causa e efeito, consequência, fazer alguns testes, como a ciência tem desenvolvido, mas não na profundidade como o Criador poderia fazer. Então, as observações, análises, estudos, testes, indagações, inferências da ciência humana são corretos quando convergem para a criação, né? Como a Bíblia descreve a criação, e o funcionamento descrito na palavra de Deus. Quando a ciência ainda não converge nessa linha, é bom darmos mais tempo para que ela se desenvolva e um dia ela chegue até esse conhecimento, porque a gente sabe que a ciência sempre está se desenvolvendo. Então, o mundo hoje, nós sabemos que ele está doente, física, mental e espiritualmente. A cada dia surgem mais doenças e elas são cada vez mais catalogadas da maneira como são os seus sintomas. O problema é que o ser humano, enganado pelo inimigo, ele busca uma solução rápida, imediata, um comprimido, uma técnica, uma varita mágica, um método, uma solução, para que ele possa tomar, acordar no dia seguinte sem nenhum problema físico ou mental que lhe aflige, tá bom? Então vamos adiante também dessas questões, ainda falando de Deus. Colossenses 1, 15 e 16, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus, nosso Criador e Redentor. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O que da nossa mente é visível? A matéria gris, como é chamada, né? A matéria cinza. O que da nossa mente é invisível? Nossos pensamentos, nossas emoções. Há uma conexão que não é possível e tão simples de explicar entre o visível e o invisível. Então, nós vamos entender de que há questões físicas e há questões espirituais e da mente e do seu funcionamento que apenas Jesus, o Criador, poderá explicar. E ele tem uma segunda grande vantagem, além de Criador. Ele viveu no nosso corpo e com uma mente humana o que é ser humilhado, traído, envergonhado, maltratado, e assim por diante. Então, as funções da nossa mente são invisíveis. Podem ser capturadas como impulsos elétricos, né? Isso foi descoberto pela ciência, mas o que está na origem do impulso, só o pensamento, né? O que está por trás desse pensamento, da conexão dos neurônios? Jesus falou muito a respeito do termo coração do homem. Lembrando que esse termo se refere quase sempre à mente,
A maior parte das vezes é a mente, porque naquele tempo era a palavra mais comum para entender o intelecto, a memória, a razão das pessoas, o coração, tá? Então Jesus falou bastante sobre o coração do homem. E suas palavras, elas quebram paradigmas sobre as definições da saúde mental, das doenças mentais e suas consequências. Se ele fez nosso cérebro, né? Quem deveria ser o primeiro a ser lembrado quando sofremos algum problema mental e emocional? O médico de cabeceira, o médico da família, o Google, o nosso colega, terapeuta, amigo, irmão da igreja ou o nosso Criador? Quando colocamos a Jesus no centro, mesmo com uma gripe, mesmo com alguma preocupação simples, mesmo com alguma situação, nós deveríamos, em oração, pedir ajuda a Ele, né? E Ele vai prover um alívio, uma cura, um medicamento, um médico, e nos dará sabedoria para encontrarmos a solução que Ele está preparando para nós. Então, da maneira como a nossa cultura e educação nos leva a pensar a respeito da doença mental, né? Vamos tentar focar o que a Bíblia diz, usando esses elementos que todos vocês conhecem, pela noção que nós temos sobre doenças mentais, tá bom? É, é certo que geralmente nós nos focamos nos sintomas. Por exemplo, quando há algum distúrbio no aprendizado, na fala, no raciocínio, nas habilidades motrizes, nós já entendemos que existem problemas e doenças mentais, não é? Indo mais longe, um distúrbio, uma doença mental seria quando nossa mente deixa de funcionar. Não conseguimos, por nossa própria conta, né? Caminhar, fazer as nossas necessidades, nos vestirmos, termos mobilidade, etc. Então, quando eu não posso mais consumir, por exemplo, não consigo mais comer, me vestir, fazer compras, dirigir um carro, etc., é óbvio que nós entendemos que não temos algum problema. Ou quando nós não produzimos trabalho, dinheiro, sustento, um texto, usar o computador, etc., nós entendemos que é um distúrbio, uma doença mental, tá bom? Isso num aspecto geral, de cultura geral, do que a ciência nos diz. A ciência vai explorar melhor essas questões, né? Desvios, distúrbios, limitações cognitivas e tudo mais. De maneira que eles vão caracterizar esses sintomas em diferentes áreas do cérebro, né, afetadas, através de classificações, sintomatologia, limitações, etc. Então, clinicamente, se chega e pode-se chegar a uma definição de doença mental. Essa não vai ser nossa abordagem, tá bom? Apenas como referência, talvez no Google, no Wikipedia, você vai poder encontrar, por exemplo, que uma doença mental se refere a condições de saúde que afetam, né, de maneira a nossa maneira de pensar, raciocinar, sentir, agir, podendo causar sofrimento, dificuldade em realizar essas atividades diárias, tanto no nosso trabalho quanto na nossa socialização, tá bom? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eh, perdão, a doença mental pode ser considerada um estado, a saúde mental, perdão, um estado de saúde que traz bem-estar para o indivíduo e que possibilita o desenvolvimento dessas habilidades para responder aos desafios do dia a dia da vida individual e em comunidade, tá bom? Então, não vamos entrar em detalhes técnicos de definições, mas por alto sabemos que saúde mental envolve bem-estar com si próprio e com os seres que nos relacionamos, tá bom? Mas vamos para a Bíblia e como tudo começou. A gente está sempre repetindo, né? Tudo começou com o pecado. E vamos ver quais distúrbios o pecado trouxe para o ser humano e que eles chegaram até nós através de várias gerações. Vejam, Gênesis 3, os versículos estão aqui mostrados. O pecado de Adão e Eva foi uma decisão. Eles eram seres conscientes. Deus mostrou
a opção da obediência, da desobediência, fidelidade e infidelidade, e eles sofreram as consequências que Deus havia predito, caso eles escolhessem o lado do pecado. Então, foram abertos os olhos de ambos. Olha, cada palavrinha daqui a gente poderia conversar muita coisa, né? Mas o que isso significa? Será que eles estavam cegos? Claro que não. Mas agora foram abertos os seus olhos para quê? Para uma pureza que eles tinham e agora eles perderam essa pureza. E eles então conheceram que estavam nus. Eles tinham uma glória, um brilho, a espiritualidade se materializava em brilho, ok? E era um manto de luz que cobria os seus corpos. Então a mente era pura e não havia possibilidade de ver a nudez do outro. Perceberam o que o pecado causou, né? Na mente, no cérebro, na visão distorcida da realidade, eh, quando perdi da presença de Deus, e o reflexo da sua glória neles. E então eles fizeram o quê? E coceram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por quê? Porque eles passaram a sentir vergonha deles mesmos. Você acha que isso já é um problema muito sério? Você sentir vergonha do seu próprio corpo? Por educação, a gente sabe que isso é bom. A gente não pode sair para a rua sem roupa. É uma maneira de nos protegermos do frio, da intempérie e de outras situações. Porém, no ambiente que Deus criou de maneira ideal, essa vergonha não deveria existir. Vejam o que já surgiu na mente do ser humano. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. O que apareceu na sequência? Temor, medo. O, quantos problemas mentais o medo pode trazer, ocasionar? E o que causa o medo? Se estamos lendo os textos da origem, estamos vendo e entendendo de que o pecado causou tudo isso. E eu me escondi. Você se esconde por quê? Quando você faz coisas boas ou quando você faz coisas ruins, medo da, do castigo, da punição? Vejam, né? O que aconteceu na mente deles? Uma consciência sem culpa é, é uma consciência em harmonia, em paz. E essas leis de funcionamento da mente foram rasgadas no meio pelo pecado. E ali eles passaram a ter medo, vergonha e culpa. Então disse Adão: A mulher que me deste, olha só, o que está acontecendo aqui? Eles não estão assumindo a responsabilidade. Estão pegando essas palavras-chave? O que seria uma doença, um distúrbio mental, vamos dizer assim? Sentir medo como base e origem e causa, tá? Vergonha, culpa. Acusar o outro de algo que é minha responsabilidade e minha decisão. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Não fui eu o culpado, foi a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor fez para mim. E disse o Senhor à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A transferência de responsabilidade, a transferência de culpa. Existem dois desvios aqui, né? Uma culpa do erro, que não deveria existir, pois eles não deveriam ter errado, e a culpa de passar para o outro a nossa culpa, né? Transferir a culpa para aliviar a nossa dor ou o nosso remorso. Então, como eu disse, né, se a gente pudesse falar e indagar e falar a respeito do que aconteceu na mente deles para eles sentirem medo, o que aconteceu na mente deles para eles sentirem culpa e não assumirem a responsabilidade? Não assumir a responsabilidade é basicamente o quê? Falar uma mentira. O que a mentira pode causar na nossa mente? Vocês já se lembraram de algumas doenças mentais que são resultado de ilusões?
pensamentos distorcidos, fora da realidade, que nos fazem crer que estamos num ambiente fechado, mas na realidade estamos num elevador, mas ali já se perde toda a noção da realidade, a gente fica enclausurado e aí se manifesta um desvio do raciocínio, né, da mente, e aí nós sofremos o resultado de uma mentira, né, a perda da noção da realidade. Então, pela Bíblia, né, nós começamos a ver de que tudo que aconteceu e o ser humano adquiriu depois dele ter pecado. Se abriram os olhos, eles perceberam o mal não existia. O mal passou a existir. Se viram nus, eles perderam a glória de Deus. O que significa para nossa mente? Eu não conseguiria responder. Não sei se alguém pudesse me ajudar no momento em que nós formos conversar, né? No nosso momento ao vivo, perguntas e respostas, comentários. O que significa perder a glória de Deus? Quem está estudando a escola sabatina, né? Sabe que nós vimos que a glória de Deus se manifesta através da sua vontade, perdão, da sua bondade. A glória de Deus pode ser vista para Moisés, sim, através de um brilho. A bondade pode ser vista, sim, através de atos. Então, quando Deus é bondoso, amoroso, isso se torna luz, isso se torna glória que protege a sua presença, né, que rodeia a sua presença. Moisés retornou da presença de Deus com brilho no seu rosto? Sim. Não sei se vocês sabiam, mas algumas poucas pessoas, existem contadas no mundo, elas têm habilidades que a maioria de nós não temos. Elas veem as cores dos cheiros. Para nós, quando ocorre algum cheiro, um perfume de uma flor, etc., isso não tem cor. Para essas pessoas com habilidades especiais, elas veem cores diferentes no meio ambiente devido a. E a gente sabe, né, que são moléculas, gases, enfim, que definem esses cheiros. Então, elas têm essa capacidade e essa habilidade. Por isso, né, estamos falando aqui que existe essa conexão da habilidade espiritual, da função espiritual que se reflete no âmbito físico. Eles passaram a ter vergonha. O que isso significa? O que está sendo destruído na nossa mente de um funcionamento ideal através da vergonha? O medo, a acusação, né? A falta de responsabilidade. A serpente me enganou. Olha, a vitimização. Ela não assumiu sua culpa, o problema está no entorno, o problema está nos demais, o problema está nos outros que não me entendem. Eu não sou culpado, os outros, os meus pais, meus professores, as autoridades da igreja, as autoridades do país, os policiais, eles estão todos errados. E eu sou vítima da sociedade, da genética e tantas coisas que a gente poderia usar como argumento e que outras pessoas, inclusive, têm comentado e falado para se defender, né? Então, biblicamente, é triste porque, inclusive, eles acusaram ao próprio Deus. Quantas pessoas acusam a Deus a respeito das suas doenças? E em muitos casos, não vamos generalizar, né? Essas doenças são resultado das suas próprias escolhas ou de consequências do pecado que vem através de outras gerações. Então, biblicamente, todos estamos com algum tipo de doença mental. Vocês concordam? Pois tudo que nós estamos resumindo aqui geraram distúrbios de pensamento, de realidade, de sentimentos e que trazem problemas físicos. Não adianta ter habilidades pessoais, sociais, morais, oratória, música, ciência, matemática, é, e nós sofrermos das palavras que nós estamos vendo aqui na nossa recapitulação da origem dos problemas mentais. Vamos usar alguns exemplos para ficar um pouco mais didático. Sabemos todos nós que algumas pessoas, né,
roubam, algumas por, entre aspas, necessidade e outras, inclusive, por prazer. A tal ponto chegou esse distúrbio, né, do roubo. Como que seria a abordagem de alguns profissionais diante de uma pessoa que rouba? Por exemplo, um pastor. Um pastor, ele vai tentar usar a Bíblia e vai dizer assim: olha, você cometeu o pecado, você precisa se arrepender, pedir o perdão de Deus, né? A maneira de exemplo. Qual seria a abordagem de um policial, né? Um juiz, um advogado que dariam a esse ladrão? Policial e advogado e o juiz vão falar assim: olha, você cometeu um delito, infringiu a lei, né? Artigo tal, a sua pena, a sua condenação é essa daqui. Como seria a abordagem de um psicólogo? Ele poderia usar até um termo técnico, né? Você é ou sofre de cleptomania, né? Uma incapacidade de resistir a alguns impulsos, seja eles de pegar as coisas dos outros, etc. Então, é, o problema aqui está no ato de roubar, né? E as soluções são abordagens diversas de acordo com a competência de cada profissional que nós vimos aqui. Então, com qual profissional nós vamos dar a solução para esse ladrão? A gente poderia usar várias técnicas, né? Uma técnica exterior ou das aparências seria a punição, enviar para a prisão, o cárcere, né? Através dos policiais, os juízes, ou uma solução do interior, técnicas para tirar a vontade, né? Ou mascarar a responsabilidade psicológica e mental do ladrão que quer roubar. Ou outras técnicas do tipo emocionais, né? Porque às vezes o ladrão roubou porque ele não tinha alimento na casa para levar para os filhos. Então, aí existem para outros tipos de delitos, né? O assassinato foi em defesa própria e assim por diante. Não vamos trazer questões polêmicas aqui, mas só para dizer de que, dependendo da abordagem, existe uma solução diferente, tá bom? Então, se e aí, por que que eu trouxe esses exemplos bem simples? Se a doença mental surgiu através do pecado e as consequências do pecado, de onde deveria vir a solução para esses distúrbios e doenças mentais? Também da espiritualidade e da Bíblia, que descrevem as consequências como ocorrem esses distúrbios e doenças mentais. Tá bom? Existe um livro que se chama, intitulado O que aconteceu com o pecado. Neste livro, Carlo Megner, ele estudou o fato do pecado ter migrado de um conceito para outro, através das gerações e através da cultura. Essa transição ocorreu ao longo de muitos anos. Ocorreu quando o Estado, a maneira de exemplo, né, tirou o papel da igreja na reabilitação dos detentos, quando o pecado começa a se adentrar na abordagem familiar, né, da educação que os pais deveriam dar, a oportunidade de ouvir a palavra, o amor de Deus, o perdão de Deus, quando começa a se misturar, né, o que é de Deus, da ideia a Deus, o que é de Deus, e aos homens, o que é dos homens, né? Então, é, o pecado foi se diluindo, fragmentando, relativizando, de maneira que na nossa cultura já não é tão simples definir, dependendo da formação e educação da pessoa, o que é um pecado. Hoje ainda podemos definir, obviamente, pecados graves ou aqueles denominados capitais, né? Muito facilmente, mas e os demais? Mentirinhas brancas, mentiras com motivação boa, né? Ou assaltos, roubos, assassinatos em defesa própria, estamos só dando alguns exemplos já citados, né? Então, assim como nos presídios, então surgiram manuais, sentenças, leis, penitências, para poder tratar com o pecado ao longo das eras. Constantino, né, na época que ele esteve no governo, ele retirou, por exemplo, a necessidade da confissão pública e tornou obrigatória a confissão privada, pelo menos uma vez no ano. Vejam, o Estado interferindo com a prática da espiritualidade, da religião das pessoas.
Então, e assim esses distúrbios foram aumentados. Então, essa evolução e essa transição ocorreu chegando até o século XVIII. Então, surgiram algum, algumas maneiras de caracterizar melhor esses desvios e começaram a surgir os medicamentos para tratar o cérebro e a mente. Então, surge um questionamento, né? E se essa pessoa que cometeu um crime, né, cometeu aquela brutalidade, ela não sabe o que está fazendo, ela não consegue escolher. Mesmo assim, isso é caracterizado como crime, ou a gente pode diagnosticá-la de uma doença mental que não permite ela ter uso de razão e cometer algo que para as demais pessoas é ruim. Então, ali se iniciou um caminho muito perigoso de retirar da pessoa a responsabilidade dos seus atos. E uma das consequências do pecado e seus desvios é não assumir a responsabilidade. Então, hoje, a ciência, né, da mente, existem pelo menos 600 linhas psicológicas de estudo para explicar a mente e todos os seus problemas. Abordagens diversas. E existem centenas de outras que derivam, né? E se cruzam nessas abordagens. Então, o primeiro manual eh, tinha uma centena de páginas, manual dos sintomas, das características, né? E assim, à medida que o tempo passou, mais informações, maior avanço desse conhecimento foi ocorrendo. Porém, o ponto aqui talvez seria perguntarmos: será que o homem conseguiu resolver os seus problemas mentais? O ano passado, só para vocês terem uma ideia, saiu uma nova lista adicionando 115 novas doenças ou distúrbios mentais, na lista que já vem cada vez mais crescendo. Então, para a psicologia, né, se poderia resumir em algumas frentes, né, de abordagem: a psicodinâmica, a psicanálise, o determinismo, e outros princípios que regem essas áreas. E aí entram teóricos como Freud, que vão falar do desejo, né? Do que vem da parte inata do ser humano, que tem conexões físicas e mentais, é, e outras abordagens. Nós não vamos entrar nesse mérito, né? Como a gente está falando, a gente está trazendo elementos bíblicos. E uma inspiração que também a gente sempre usa é os escritos de Ellen White, que também foi inspirada por Deus como uma luz menor que ajuda a iluminar o que está escrito na Bíblia. Vejam que ela escreveu no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 282. As crianças têm uma inteligente vontade que deve ser dirigida de modo a controlar todas as faculdades. O que deve controlar todas as outras faculdades? Pensar, aprender, raciocinar? A vontade. Os mudos animais têm de ser treinados, pois não têm razão e intelecto. A mente humana, porém, tem de ser ensinado o domínio próprio. Perceberam essa palavra? Domínio próprio. Um gatinho não consegue ter domínio próprio quando ele vê o ratinho. Ele age por instinto. O ser humano pode, tem faculdades para fazer isso. Tem de ser educada a governar o ser humano, ao passo que os animais são controlados pelo dono e educados a serem-lhe submissos. Então, algumas linhas da ciência, e estamos falando em termos de cultura geral, né, que você pode encontrar na Wikipedia, na inteligência artificial, né, dessas definições. Uma linha é baseada na conduta. Ela vai estudar o comportamento que é observável e mensurável, focando na relação dos estímulos do meio ambiente e as respostas ao comportamento. Então, o meio ambiente é o que determina a resposta para os estudiosos dessa área. Então, o ser humano, ele pode ser denominado um animal evoluído. Ele vai reagir ao estímulo de maneira instintiva. Então, novamente, estamos vendo aqui, muito por alto, avaliando essa linha de raciocínio,
que o ser humano não é responsável pelos seus atos. Um dos mais influentes, Skinner, para vocês terem uma ideia, ele deixou a sua filha 1 ano numa jaula e ele estava fazendo experimentos com ela, estímulos, provas e testes. Dessa forma, são os meus pais, meus avós, meus parentes, né? Eu sou pobre, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Nasci pobre, vou morrer pobre. Nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente, nessa linha de pensamento, aplicada e distorcida também, né? A gente não assume a responsabilidade dos nossos atos. Uma outra linha é o humanismo. O humanismo é uma abordagem que vai focar mais no ser humano como um todo, valorizando sua experiência subjetiva, né, o livre-arbítrio, as suas escolhas, capacidade de autorrealização, e surge como uma terceira força em oposição à psicanálise, né, ou à abordagem comportamental. E ela vai, o humanismo, focar no crescimento pessoal e autoconhecimento da pessoa. Então, isso vai melhorar a abordagem do ponto de vista do erro, né, do distúrbio mental, mas o problema é que o humanismo coloca o ser humano no centro. O ser humano, com suas capacidades, consegue conhecimento, autoconhecimento, superação, melhorar. E o ser humano estando no centro, nós já vimos biblicamente que não é a solução. Primeiro você se supera, autoajuda, você consegue, você pode ajudar, autoestima, né? O foco, ele é usar das virtudes do próprio ser humano para melhorar e encontrar uma saúde. E isso chegou até o cristianismo através de termos espirituais adaptados. Por exemplo, né? Você precisa se perdoar. Quem é o centro? A própria pessoa que precisa se perdoar. Biblicamente não existe auto-perdão. O perdão vem apenas de Deus, vem de fora, não de dentro para fora. Em você está a força. Existe parte de verdade? Sim, porque existe a força de vontade, o domínio próprio como termos corretos e espirituais. Porém, a solução não está em nós. Em você está o poder, em você está a solução e assim por diante, mas tendo o ser humano como centro. É, uma boa parte dos homens que desenvolveram esses princípios e linhas de pensamento, né, de diversas outras linhas também que existem, chegaram à conclusão de que o conhecimento da psicologia, ela migraria em algum momento para uma fase mais avançada, que seria transcendental ou transpessoal, ou seja, sairia do próprio indivíduo a resposta para esses problemas mentais. Então, houveram muitos casos de psicólogos, né, eh, morrendo com câncer, porque esses psicólogos estavam absorvendo os problemas dos seus pacientes. Ouvindo, ficavam tristes, angustiados, preocupados, e muitos psicólogos começaram a adquirir o câncer. O seu sistema imunológico foi abalado. Então, eh, eles começaram a entender, olha, a resposta então precisará vir de fora, não precisará vir de dentro, né? E essa abordagem, ela também é positiva, porque há uma melhoria, né, nessa questão, para colocar técnicas que fazem do indivíduo tirar o foco do que pode lhe afetar. E aí o problema é que isso migrou para técnicas orientais que têm a ver com o espiritismo, algo transcendental, com o hipnotismo e outras linhas que também não são bíblicas e não deveriam ser usadas porque vão contra os princípios da criação de Deus. Tá bom? Então vejam que quando nós fugimos do conceito dado pelo Criador, tanto para o funcionamento quanto para os problemas, nós podemos, com boa vontade e fazendo o bom uso da ciência, podemos ainda termos pequenos desvios ou desvios muito grandes a respeito da saúde emocional e mental. Desculpe, estou voltando aqui.
avançando um pouco no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, na página 19, diz o seguinte: essa penetração de Satanás mediante as ciências é bem planejada. Por meio da frenologia, da psicologia e do mesmerismo, ele vem mais diretamente ao povo desta geração e opera com aquele poder que lhe deve caracterizar os esforços perto do tempo do encerramento do tempo de graça. A mente de milhares tem sido assim envenenada e conduzida à descrença. Só para esclarecer, né? Ela não está falando contra a psicologia como ciência, ela está falando que no tempo dela, o que se conhecia de psicologia era aplicado de maneira equivocada, usando os exemplos que eu estava dando aqui há pouco, para vocês entenderem nesse contexto, tá bom? Então, ela está dizendo de que a ciência, ela vai ter, dependendo do cientista, uma abordagem desviada pelo inimigo, porque o grande conflito está em todas as vertentes. Assim como Deus pode trazer conhecimento, habilidades para que um cientista traga bem vacinas, remédios, desenvolvimento tecnológico e outras coisas, também o inimigo pode trazer elementos aos estudos que levem a observações equivocadas. Vou dar apenas um exemplo muito direto e ao ponto, né? Hoje, o status quo da ciência a respeito da origem é antibíblico. O evolucionismo não é bíblico e o evolucionismo é a base, inclusive, para muitas abordagens da psicologia, como a gente foi falando em outros estudos, né? Os homens, eles podem trair as suas mulheres porque eles são conquistadores natos. Desde a época das cavernas, eles estão conquistando. Está na genética deles e eles são conquistadores e eles não podem fazer a não ser outra coisa do que isso. Onde está o domínio próprio, a vontade? Onde está o poder de Deus? Onde está o raciocínio, a escolha, né? A responsabilidade? Então, é nesse contexto que ele está falando. Não vamos colocar palavras que ela não está dizendo, tá bom? É, até porque existem profissionais, como em todas as áreas, que são bons, sempre poderão nos ajudar, e também aqueles que poderão nos desviar do plano de Deus. Vejam, ela vai dar alguns detalhes. Foi-me mostrado que temos de ser guardados de todos os lados e perseverantemente de resistir às insinuações e às astúcias de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz e está enganando milhares, levando-os cativos. A vantagem que ele aproveita da ciência da mente humana é tremenda. Aqui, qual serpente, ele imperceptivelmente se introduz para corromper a obra de Deus. Os milagres e obras de Cristo, ele quer fazer aparecer como resultado da habilidade do poder humano. Se fizesse um aberto e ousado ataque ao cristianismo, isto poria os cristãos em apuros e angústia aos pés do seu Redentor. E o forte e poderoso libertador poria em fuga o ousado adversário. Ele, portanto, transforma-se em anjo de luz e atua sobre a mente. Ele vai parecer bom, tá? É, as ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo, é o contexto do texto anterior, né? São os condutos pelos quais ele chega mais diretamente a esta geração e atua com esse poder que deve caracterizar os esforços próximos antes do fim do tempo de graça. A cura da mente deve ser livre de todo encantamento humano, sem cores, fumaças, ilusões, né? Hipnotismos, etc. Não deve rastejar entre os homens, mas alçar voo para o espiritual, apoiando-se no que é eterno. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 720. Então, a ideia e a proposta dela é sempre levar a Bíblia e a Deus
a ajuda na saúde emocional. Então, um detalhe que talvez poucos conheçam é que se a gente for no tempo, né, muito tempo atrás, um personagem que trouxe a origem de vários pensamentos que, por sua vez, deram origem a algumas abordagens, é Ignácio de Loyola. Ignácio de Loyola, ele foi o fundador da Ordem dos Jesuítas e ele escreveu a respeito sobre comunicação à distância por teleenergia, algo similar à hipnose, à imaginação, à visualização focada na espiritualidade. Ele escreveu vários livros a respeito de como se relacionar com Deus, usando abordagens espiritualizadas, nessa questão de sentir, perceber a presença de Deus, maneiras de busca espiritualizada de Deus. Um autor que mencionou a teleenergia, né, ou a irradiação pessoal, é Ignácio de Loyola. Então, esse conceito pode ter sido usado para descrever uma comunicação à distância com uma influência sobre a mente, sendo, e de certa forma, algo análogo à hipnose. E creio que vocês sabem, existem várias técnicas da psicologia baseadas em hipnose. Então, o fundador da Companhia de Jesus foi um mestre do discernimento espiritual. E alguns textos mencionam que ele foi capaz de curar uma pessoa com problemas de visão, com uma experiência de consolação espiritual e posteriormente chegando à cura. Então, essas narrativas levaram à associação das técnicas que Loyola sugeriu à hipnose, usando a influência espiritual. E se você procurar a literatura dele, né? E existe Instituto Loyola, se não me engano, algo do tipo, você vai ver livros cristãos, dizem, né, ditos cristãos, que usam os princípios que ele desenvolveu séculos atrás. Então, isso chegou a essas abordagens até a igreja protestante e cristã dos nossos tempos. Nas igrejas emergentes, né, muitas igrejas cristãs estão usando técnicas de espiritualidade para se comunicar com Deus. Feche seus olhos, né? Imagine agora que você está indo para o céu e você encontra com o Espírito Santo e ele tem uma capa e ele tem uma coroa e você fica 15, 30 minutos com os olhos fechados e apenas um orador, ele conduz a mente de muitas centenas de pessoas que estão no auditório para uma suposta espiritualidade, ele te leva, você atravessa o sistema solar e ele te leva lá para os confins do universo, pode te fazer atravessar com a sua imaginação um buraco negro, e do outro lado do buraco negro você está e vai se encontrar com o paraíso e a sua imaginação vai te levar por caminhos e você vai até chorar com os olhos fechados, enfim. Então, A Força da Metodologia nos Exercícios Espirituais é um livro que é citado por Loyola. A Mistagonia dos Exercícios Espirituais, Aprender a Sentir com Cristo. Vejam, né? Espiritualidade misturada com essas técnicas. A voz interior de Deus, encontrar a Deus em todas as coisas, um pouco de panteísmo. Exercícios espirituais à luz da primeira carta de Pedro. Estou citando alguns dos livros que se encontram nesses institutos que têm a Loyola como referência. Quem fez a maior conexão entre as obras de Ignácio de Loyola e a psicologia foi o chamado Carl Gustav Jung, ok? Ele era um profundo conhecedor a respeito do espiritismo. Ele fez a sua tese de doutorado estudando os fenômenos de mediunidade que ele analisou, estudou e experimentou com a sua prima. Quem era Carl Jung? Era um psicólogo que, e é até hoje, creio eu, o que mais influenciou o cristianismo com esses livros. Ele escreveu o livro Os Sete Sermões aos Mortos. Então vejam, né?
Já a Bíblia nos diz a maneira correta que nós devemos estudar, entender o estado dos mortos, de onde ele tirou conhecimento para falar a respeito do estado dos mortos, se não através de espíritos, através dos médiuns, de espíritos que falavam para ele as técnicas que ele poderia desenvolver. E num dos livros, nesse livro, ele fala de um espírito chamado Filemon, né? Que passou para ele essas técnicas para escrever os seus livros. E esse livro e as suas abordagens chegaram até os nossos dias às igrejas cristãs, tá bom? E, questões com parte de verdade e parte de mentira. A maneira de exemplo, né? Ame-se primeiro para depois você amar o outro. Se perdoe primeiro antes de você perdoar o outro. Parte de verdade, parte de mentira. Ok? E nós podemos falar dessa maneira porque já temos mostrado a parte verdadeira através da Bíblia. Creio que estamos dando bastantes detalhes e por isso vamos dividir nosso estudo em duas partes, tá bom? Nós vamos terminar lembrando quem pôs a sabedoria no íntimo ou quem deu à mente o entendimento foi Deus. Não adianta nós usarmos todo o conhecimento de Jung, de Loyola ou de outros que dizem ser cristãos e dizermos eu sou cristão. Então vou usar esses conhecimentos. Como eu sou cristão, usando esses conhecimentos, eu vou tornar essa psicologia cristã. Eu engano. A verdadeira psicologia será baseada nos princípios bíblicos para o cuidado da mente, tá bom? Então, as abordagens humanas da psicologia tendem a tirar a responsabilidade, a decisão e as vontades humanas. Isso cria um ciclo de vício, porque a pessoa não foi responsável, ela voltará a fazer, encontrará a mesma justificativa, né? O advogado no tribunal, etc., poderá defender algum distúrbio mental para diminuir a pena ou, inclusive, é, retirar a pena de uma determinada condenação, tá bom? Quando virá a mudança? Dessa maneira, a mudança vai vir, né? Se abordarmos de maneira equivocada essa compreensão, quando o meio ambiente mudar, quando o meu agressor mudar, quando o meu próximo mudar, quando minha esposa mudar, quando o meu cônjuge mudar, quando as circunstâncias mudarem, quando os estímulos mudarem, eu mudarei, sem responsabilidade nenhuma para os meus atos. Quando eu vou conseguir? Quando eu me concentrar melhor, quando eu tiver uma autoestima boa, quando eu tiver uma força de vontade, quando eu explorar minhas habilidades, quando sendo o eu a base do sistema babilônico final. Então, tudo isso significa o quê? Num caso, você se torna escravo de algo que nunca vai mudar. O agressor, a outra pessoa. E no outro, você se torna escravo daquilo que nunca vai mudar. Você nunca vai conseguir atingir todas as suas potencialidades. Onde está a solução? Nós vamos ver no estudo da semana que vem. A solução está naquele que sofreu por nós todas as nossas dores, inclusive as dores psicológicas da mente, atingiram em cheio o nosso querido Salvador para que as suas feridas possam nos curar. Tá bom? Então, nós vamos, no estudo da semana que vem, vermos o que Jesus fala a respeito de quebrar os paradigmas do conhecimento atual que não converge para a Bíblia. O que Jesus disse? O que contamina um homem? Ele repetiu mais de 3 vezes. Nós vamos retomar essa definição e, de fato, me desculpem se não foi nesta vez, né? Na semana que vem nós vamos definir o que é doença mental através da Bíblia. Primeiro, nós vamos definir o que é uma doença, depois, nós vamos definir o que é a mente, e unindo esses dois conceitos, nós vamos definir o que é uma doença mental, olhando para a origem que foi recapitulada no estudo de hoje, tá bom? Mas já adiantando, né? Quando Jesus é o centro, ele, o seu amor, as suas feridas, o que ele fez por nós
poderá transformar a nossa vida mental, espiritual e física. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, mais uma vez agradecemos pela tua presença, mesmo com nossas limitações, falhas, pecados, o Senhor completa a tua obra, para que essa semente possa ser colocada num terreno que o teu Santo Espírito possa trazer luz, possa gerar frutos para a eternidade. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui conosco, os que poderão ouvir em algum momento, para que possamos refletir e que teu Santo Espírito complete essa reflexão através de decisões para te buscar a ti em primeiro lugar, a tua palavra, e complementamos com a ajuda de profissionais que usem esses princípios para ajudar-nos e ajudar os nossos queridos que estão sofrendo com algum problema mental. Te louvamos, te agradecemos pelo teu amor infinito, pelo sacrifício de Cristo por nós e porque nós temos esperança de um dia estarmos com Ele, onde não haverá mais nenhuma doença, nenhum problema, medos, angústias, ansiedades ou fobias. Te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém.